Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais uma versão da nossa carta falada, episódio número 12. Estou aqui com o Thiago, nosso co-host. E aí, Thiago? Fala aí, Marcelão, beleza? Vou dar mais uma carta falada aí, né? Bora. Já 12 episódios, né? E esse é um episódio diferente aí de todos aí, né, Marcelão? Eu acho que a gente sempre introduzia, Thiago, nos episódios aí, as dúvidas dos clientes, né? Mas não com foco assim, igual a gente vai dar hoje, né? Então, hoje é um Exato. episódio direcionado 100% para as dúvidas que a gente recebeu no Instagram. Então, quem quiser participar aí da próxima vez, fica à vontade. A gente já fica o É isso convite aí, aí. né? Qual o Instagram aí, Marcelão, que as pessoas podem interagir aí com a gente? Cara, o meu Instagram, pessoal, viu nosso Instagram de business, né, Thiago? Então, é o Marcelo L. Abud, tá? Que é o meu nome. Ah, E eu acho que no Instagram do Thiago ele posta ali às vezes também, né, Thiago? Passa o seu Instagram aí, pessoal. meu Instagram é Tavarte, Tava RT. É É seu isso aí. sobrenome, né? Só pro pessoal entender, né? É Tavares. Tava de Tavares, RT de Roberto Tavares. Bacana. Ó, então para não esquecer, Thiago, vou pedir pro pessoal deixar o like aí, se gostar do vídeo, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações aí para receber, né? Sempre com mais fresquinho aí os vídeos que a gente disponibiliza, né? E posicionando aí quem tá chegando agora. Eu sou o Marcelo, sou gestor de recursos, e esse é um vídeo que a gente direciona, pessoal, para os nossos clientes investidores, né? Então, como eu já disse, esse é especialmente direcionado às dúvidas deles, né? Mas todos os conteúdos que a gente traz aqui são relevantes aos nossos investidores, são direcionados a eles e a gente disponibiliza aí para quem mais agregar valor. Beleza? Vamos começar, Thiago? Bora lá, Marcelão. Tranquilo. Tiagão, eu vou até te abrir aí uma janela aí para você pensar aí, uma dúvida tua aí pro final do vídeo também. Vai Ah, pensando. beleza. Beleza? Vamos lá, Tiagão. Na verdade, eu acho que você vai tirando suas dúvidas aí também dos assuntos, né? Certeza. Mas eu acho que assim funciona melhor. Vai tirando suas dúvidas aí também. Tiagão, então eu acho que a primeira pergunta aqui que a gente tem para falar, o primeiro tema, assim, né, que já puxa outras perguntas, é a pergunta da Cibele, né? Sua cunhada, minha cunhada, e da Ana, minha noiva, né? Sobre as eleições, tá? Então acho que a dúvida delas são perfis, acho, de investidor mais conservadores, né? E elas perguntaram assim, então, uma delas perguntou o que fazer com a carteira, né? E a outra perguntou quais os melhores investimentos para esse momento, tá, Thiago? Bom, então é o seguinte, acho que eleições é interessante falar dos cenários, né, o Thiago? O que é um cenário ruim e o que é um cenário bom para as eleições, tá? E, assim, não tendo torcida, né? E falando assim do que esses presidenciáveis vão fazer depois da eleição, né? E um pouco dos ruídos que o mercado sente no curto prazo agora nesse ano de eleição também, né? Então, assim, conforme os presidenciáveis aí vão mostrando suas políticas de governo, né, Thiago? A gente vai entendendo quais rumos a economia vai tomar, né, nesse ano ou nos próximos anos que esse presidenciável tiver no poder ali, tá? Então, acho que o principal ponto de atenção, né, que a gente tem que ter é a questão dos gastos do governo, tá? Então, quando a gente fala de populismo, tá? E o que é populismo? Populismo é quando o governo ele dá muito dinheiro, ele gasta muito, investe muito em lugares que talvez não precisariam de tantos investimentos, tá? Então, assim, ele não tem sustentabilidade e um direcionamento adequado para os recursos, né? Então, ele acaba gastando muito e isso tem um poder inflacionário muito grande, tá? Isso é histórico, a gente consegue ver em todos os países aí que já sofreram com inflação. Em algum momento, foi por causa desses gastos, desse printing money, né, que o pessoal fala, desses gastos desordenados do governo, tá? Ou de outras políticas, né, como taxas de juros altas, tentativas de controles de preços, né, Tiago, e controles de mercados. Então, eu acho que é nisso que a gente tem que ficar atento, tá? Se a gente vai ter um governo que vai promover essa inflação alta, esse descontrole da taxa de juros,
com gastos ou se é um governo que ele está comprometido com o teto de gastos, que é sim importante, com as reformas, tá? Eu acho que isso é o mais importante, tá? No começo. Então, acho que esses são os cenários que a gente tem, então, de um governo tentando manter reformas, fazer reformas, manter gastos moderados, tá? Contra governos que têm aí uma projeção muito ruim para a nossa economia, tá? Que isso vai causar lá na frente desemprego, desemprego causa fome, enfim, falta de investimento em saneamento, cai o índice de desenvolvimento humano, né? A gente já sabe aí quais são os caminhos que acaba tomando uma economia ruim, né, Thiago? Com certeza. Eu penso assim, Marcelo, mas com relação à eleição, né, o que fazer, Uhum, eu confesso que algum tempo atrás eu estava bem mais preocupado do que eu tô hoje, né? uhum, Então, eu acho que a forma como você colocou faz total sentido, né? Porque realmente assim, né? O que eu entendo, né? Até dando sequência no que você disse, eu entendo que primeiro o mercado ele já vai para o bem ou para o mal. O mercado já sabe mais ou menos quais são os cenários, né, previstos, né, tanto para uhum, o lado do Bolsonaro quanto para o lado do Lula, né? Isso uhum. já está meio que, vamos dizer Definido, né? assim, definido, mapeado. Ah, pode ser que piore mais de um lado, pode ser que melhore mais o outro, né, como você colocou. Mas isso para o mercado, né, para os investidores, isso eu acredito que de modo geral já está muito bem mapeado, né? É óbvio que é muito cedo, né, na minha opinião, aqui é a gente falar, né, se o que fazer, né, se tá tudo bem, tá tudo jóia. A gente vai precisar realmente ver a política de governo, né, que os candidatos eles vão trazer. Então tem muita coisa para acontecer. Mas assim, né, eu acho que para os investidores, né, para o pessoal aí, a gente realmente passa essa mensagem de manter a calma, manter a tranquilidade, né, não querer comprar barulho, né, antecipado, né, que Uhum. manter aí realmente a sobriedade aí nos assuntos. Faz sentido, Thiago. E daí, respondendo a pergunta das meninas, né, como que a gente procede, né, num ambiente assim, obviamente respondendo cada perfil, cada pessoa vai ter, né, lembrando que cada pessoa tem sua carteira ideal, né, é, então, o perfil delas, que é um perfil conservador, é tentar manter aí os investimentos pesados em renda fixa, tá? Se for buscar para um perfil conservador que quer buscar ganhos mais acentuados, né? Existem aí talvez os fundos de multimercados, é, enfim, seria o adequado para a idade delas, para quem está acumulando, ter renda variável, mas para quando você tem um perfil muito conservador, ainda mais em ano de volatilidade assim, alguns fundos de multimercado conseguem ter essa proteção, né? Que é necessária em alguns momentos. Eles vão, por exemplo, agora com o dólar que bateu 5 aí ontem, né? Anteontem, não sei. Será que esses fundos aí aproveitaram provavelmente para fazer algumas compras e, enfim, eles conseguem também jogar com a taxa de juros, eles estão acompanhando, né, melhor o mercado. Então, para esse tipo de investidor, até na verdade, para investidores mais moderados e arrojados, Thiago, esses fundos de multimercado, eles acabam aí também tendo bastante utilidade, né? Então, em resumo, né, manter aí os investimentos em renda fixa de maneira pesada, tá? Se tem oportunidade aí de vez em quando se você tem se os seus gastos estão ligados ao dólar, você tem oportunidade às vezes de comprar dólar, seja em espécie, seja de qualquer maneira, pode ser interessante para o seu perfil. Obviamente, você tem que consultar aí o seu gestor, né, para ver o que ele acha adequado. Mas então, é assim, pós-fixados, talvez investimentos indexados ao IPCA, mas com um vencimento não tão grande, né, para ter uma volatilidade menor. Daí acho que a gente já está ficando mais técnico. E é isso, tá? Então eu priorizaria esses investimentos aí em detrimento de renda variável nesses casos, tá? De investimentos, investidores mais conservadores. Legal.
Vamos para a próxima aí, Marcelão? Bora para a próxima, Tiagão. Já ia trazer para nós, que é puxando até assim da eleição, né? Falando desse ano, né? O meu irmão Eduardo Abud, ele perguntou que esteve aqui com nós no episódio 10, eu acho. Ele perguntou se é o momento, né, pra gente, qual que é o timing de comprar essa renda fixa pré-fixada, tá? Então, assim, Thiago, o que é a renda fixa? Qual que é o timing, tá? Explicando aqui para as pessoas mais leigas, o que seria esse timing dessa renda fixa o timing seria quando a taxa de juros de longo prazo, né, ou desse prazo de vencimento que eu acabei de falar, a partir de 5 anos ele tem mais sensibilidade à taxa de juros, né? Então é o momento, esse timing seria um momento onde há a inversão da expectativa dessa taxa de juros de longo prazo, tá? Fazendo o quê? Fazendo, então, você compraria ali um fundo, explicando de uma maneira bem simples, Thiago, você vai comprar um título que está valendo 12% ao ano, tá? O rendimento dele por 8 anos, vamos supor. E daí, todo mundo quer comprar esse título, tá? Porque o Brasil provavelmente vai começar a pagar menos nessas taxas. E o que começa a acontecer? O preço desse título, conforme a procura, a demanda maior por eles, o preço começa a subir, né? E, na verdade, o que acontece é que tem uma taxa ali atrelada, né? Que essa taxa, então, começa a cair. Então, o momento ideal seria o momento de inversão nessa taxa de longo prazo aí, né? Então, explicando aí para o pessoal. Mas aí, Marcelão, bom, eu vou usar Não, minha vai. carta de dúvida, né? Aham. Vai Mas puxando. por exemplo, esse momento de inversão, né? Uhum. Nós estamos nesse momento ou esse momento já passou, né? A gente ainda tem boas oportunidades aí ou já foi já, né? Ô, Thiago, por isso que eu citei primeiro, eu falei que está relacionado ao assunto eleitoral, tá? Porque, e pintei os dois cenários, né? Porque eu acho que é mais. A gente tendo essa dicotomia de cenários, é fácil as pessoas entenderem que a gente tem dois caminhos ali, né? Que é o que você falou, tá meio que óbvio, né? Então, a gente não gosta de ficar citando nomes, tomando muito partido, né, Thiago? A gente fala o que a gente acha que é bom para a economia e para os seus investimentos aqui. Então, eu acabei citando esses dois cenários, por quê, Thiago? Porque se a gente começar a gastar mais, eu falei da taxa de juros, né? Quando eu estava falando das eleições. Então, se a gente começar a gastar mais, a gente tiver mais pressão inflacionária, essa taxa tende a subir, tá? E daí o timing é o inverso, na verdade, né? O timing é de você não comprar esses pré-fixados e tentar ficar com um vencimento cada vez mais curto ou dentro de pós-fixados, né? Eu gosto muito dos vencimentos de títulos públicos ligados à inflação até 5 anos, né? Eles têm a melhor relação dentro né, dos prazos, né? A melhor relação aí, talvez, de retorno sobre risco, né? Então, são dois cenários aí, e talvez seja sim aí o momento, dependendo de quão talvez mais conservador os dois lados aí possam ser conforme esses gastos, né? Então, talvez uma quebra de expectativa, né, de um Lula que já gastou muito, né, de uma Dilma que já gastou muito, que levou as taxas lá em cima. Talvez se tiver uma quebra de expectativa também, seja um bom momento, né? Daí vai dar análise de cada um ou, de novo, do seu gestor. Tudo bom. Beleza, Thiago? Show. Você tem mais algum comentário da taxa aí de juros? Marcelão, é assim, né? Eu sempre falo assim, né? Toda vez que alguém me pergunta, Aham, né, alguma coisa, tá na hora de investir em ativo A, B ou C, aham, eu sempre falo que depende e depende, né? aham. Porque depende do perfil da pessoa e Sim, depende da estratégia de investimento da pessoa, né? sim. Ali. Então, eu acho que a gente realmente. É, isso não dá para falar assim, de modo geral, né? Acho que Uhum, de modo geral você explicou bem, acho que tá bem claro, né? tá. Então, isso É aí, isso. Não, comentário vamos que eu pular para a tinha é próxima, então. Ó, porque o que acontece?
A Ana também, né, minha noiva, de novo, aí ela ajudou bastante nas perguntas. Tem mais essa e mais uma dela, né? Ela perguntou então se é o momento de fazer investimentos em dólar, né, Thiago? Então eu acho que eu acabei respondendo ela durante a pergunta, né? Acabei falando que talvez aproveitar, né, oportunidades do dólar mais baixo, mas lembrando que o dólar, Thiago, ele é variável, né? Então, que ele está até falando do dólar um pouco, né? Modelos de precificação do dólar que funcionam há muitos anos, eles precificam o dólar ali na casa dos 4,50, talvez até menos, né? Então, Thiago, o que a gente tem que analisar qual que é a margem de segurança ali que a gente tem ou se é uma oportunidade essas quedas, né? Beleza? Ah, beleza. Não, isso faz total sentido. Até assim, vendo tudo que está acontecendo, principalmente no dia de hoje, né? Uhum. Que tem muito ativo caindo aí e tal. É engraçado que se você vai aí pro Twitter, né, começa a acompanhar as redes sociais, você vê aquele discurso do pessoal falando assim, caiu, comprou, né? Sim. Então, eu deixo um alerta aqui, né? Não é bem assim, né? A gente tem que tomar cuidado aí para não tentar pegar a faca caindo aí, porque às vezes a gente pode se cortar, né? Então, É, a gente lembrando, acompanhar. eu Pode falo, falar. acho que o Duda Rocha fala muito isso, tá, da Ocan, que pô, sabe que é uma ação que cai 90%? É uma ação que caiu 80%, depois mais 50%, tá? Então sempre tem espaço para mais queda, né? E o que é uma ação que cai 95%? É uma ação que caiu 90%, depois cai mais 50%, tá? Então, Thiago, sempre tem espaço para mais queda e daí, de novo, é sempre bom você ver, será que é o seu perfil, né? Será que você está acumulando recursos ou será que sua carteira pede uma volatilidade menor? Então, é sempre bom ter alguém para te ajudar aí nesse sentido. Tiagão, passando aqui para a próxima dúvida da Ana, tá? Uma dúvida rápida aí, mas que eu acho que pode ser de alguns investidores, que é se a liquidez ah, é diferente do horizonte, né, Thiago, de investimentos, tá? A pergunta dela não foi exatamente essa, mas eu reformulei aqui, porque eu acho que foi isso que ela quis dizer, tá? Então, será que a liquidez é igual aos horizontes, tá? Então, vamos comentar isso, que é o seguinte. Tem no nosso formulário de diagnóstico do perfil, Thiago, a gente tem lá, né? Você já preencheu o seu. Qual que é o seu horizonte dos investimentos, né? Até onde você tem a visibilidade de usar os recursos que estão investidos, né? E isso, então, às vezes o investidor confunde. Acha que a gente vai travar os investimentos por, então, 7 anos, 5 anos, mais de 3 anos. E, na verdade, não. Tá? Na minha gestão, esses investimentos que travam o capital, que travam a liquidez, né? Então, a liquidez é o quê? É o prazo de resgate que você tem dentro daquele investimento, né? Então, tem alguns investimentos que têm um vencimento fixo, tá? De 2 anos, por exemplo. Tá? E daí, sua liquidez é de 2 anos e ela vai diminuindo conforme o tempo passa, tá? Ou em fundos de investimento, tá? Que a liquidez é o quê? É o prazo de resgate daquele fundo, das cotas daquele fundo, né? Então, nos fundos que a gente trabalha normalmente, a gente trabalha com fundos no máximo de 30 dias, tá? Quando são fundos de 60 dias, nós colocamos um outro produto só em casos específicos, tá, Thiago? Então, assim, Entendi. o horizonte é uma coisa, tá? E o prazo e a liquidez é outra, né? Então, falando das nossas carteiras aí, nossas carteiras, de novo, um prazo máximo aí de liquidez de 30 dias, né? E um prazo médio aí, se a gente for colocar aí, de 10, 15 dias aí, né? Boa. Isso daí, Marcelo, é uma dúvida que eu confesso que eu já tive, cara. Uhum, Né? Quando às vezes respondia a esses questionários aí, realmente não ficava muito claro para mim essa questão de horizonte versus, né, uhum. liquidez. Aí eu falei, poxa, mas
E aí, né? Mas pelo que eu entendo, né, eu vejo que a gente, quando fala de liquidez, né, a gente tá mais alinhado à questão, vamos dizer assim, do tempo que os produtos, né, que a gente está adquirindo ali, os ativos que a gente está adquirindo, eles levam para disponibilizar isso. E o horizonte ele está mais relacionado à estratégia mesmo, né, na composição da carteira, né? Sim, sim, com certeza, Thiago. É exatamente isso, né? A liquidez ela está relacionada aos ativos e o horizonte à estratégia. Está perfeito, cara. Foi uma ótima leitura aí. Não, valeu. Tiago, agora um outro assunto, cara, que eu acho que é o último tema, assim, macro que a gente tem aqui, tá? Que é a questão da Ucrânia, né? Eu acho que é um momento bem complicado lá. Comentei para você do jogo lá que eu gosto de acompanhar, as partidas, que é o CSGO, que tem o melhor jogador do mundo, ele é ucraniano e estavam bombardeando já a cidade dele, né? E ele pedindo assim desesperadamente por paz, tá? Então, primeiro é deixar é, nossas orações aí para quem tá por lá, né, Tiagão? Mas vamos tentar analisar aí de uma maneira fria aí como é que isso funciona para quem tá aqui no Brasil, tá? Então, respondendo aí tirando o momento bad, respondendo o Luiz, que ele perguntou se para iniciantes, tá? E daí eu vou estender a pergunta dele para quem também não é iniciante, para quem já está investindo. O que impacta, né, esse momento da Ucrânia, tá? Tiago, falando de oportunidade, né? Falando que investir é mais. A gente acabou de falar que teve uma queda grande no dólar, né? Junto com essa queda veio uma queda grande na bolsa, que estava muito esticado, obviamente, lá nos Estados Unidos. E para quem então tinha esses investimentos de bolsa lá fora em dólar, é, as perdas são significativas, né? Mas lembrando que se investir é mais sobre acumular no curto prazo, tá? Do que rentabilizar no curto prazo, talvez seja um ótimo momento para quem está começando a acumular, né? Então, respondendo essa pergunta, né, e até lembrando frases famosas aí do mercado, que é comprem aos sons do... que você falou, né, caiu compra. Não é exatamente isso, né, Thiago? Mas respondendo a pergunta dele, tá? E esse caiu compra é para quem tá... Tem pessoas que ficam normalmente quase 100% comprado na bolsa, né, Thiago? Daí esse caiu compra é que o cara tem aqueles 10, 20, 30% de caixa ali e caiu compra é um termo que eles usam para gastar esse caixa, né? E o pessoal vê que até grandes nomes como o Thiago Nigro, tá? Errou bastante o time aí de entrada, né, dos ativos quando começou a cair com o Covid, né? Então, é um pouco disso, né, Thiago? Ter cautela aí, né? Mas lembrar que para quem está começando, eles estão acumulando. Não é se caiu compra de estar 100% comprado, né? Você precisa ter uma carteira equilibrada, né? Então, se você está começando mais ainda, porque você vai assustar com certos movimentos se você não tiver essa carteira equilibrada. Sim. Eu vejo isso de investidores que chegam, Thiago, querendo tendo disposição para tomar mais risco, né? E no final das contas, o que acontece é que eles assustam com a volatilidade de uma carteira que tinha até menos risco do que eles queriam tomar. Então, isso acontece bastante. Então, é isso. É mais uma oportunidade, tá? Do que ficar com medo, né? Lembrando que se você tiver um bom profissional, se você vai começar, né, da maneira correta, não estou falando aqui se você nunca investiu já chega comprando ações da Petrobras ou da Vale, que não é isso que é a proposta, né? É montar uma carteira equilibrada, mas aproveitar o momento aí, que pode ser sim um momento. Lembrando que nossos gastos, né, o nosso custo de vida, né, Thiago, tá ligado ao dólar. Então vamos aproveitar, né, sempre que a gente tem essas quedas. Beleza? Algum É, comentário aí, Thiago? um comentário, né, sobre Eu essa fugi questão aí. sobre, eu fugi um pouco, até posso comentar depois de novo, né, da questão da É, Ucrânia, eu, mas eu falei mais da eu- oportunidade do momento de ruídos, né? claro. Não, eu entendo que até a pergunta está mais relacionada a essa questão de oportunidade, né, do que propriamente dita ao confronto, né, Sim, do que está acontecendo, né? sim, Realmente,
assim, mas só para embasar um pouco o meu comentário, o que eu tenho visto, né? Hoje a gente está gravando isso daqui, né? No dia 24 aqui de fevereiro, bem no dia que a Rússia invadiu aí a Ucrânia, né? Então, tá, você comentou, né? São vários relatos aí nas redes sociais, tudo mais. As pessoas Todos os elas canais de ficam, notícias fazendo plantão. exato, as pessoas elas ficam querendo saber, né? O que que vai acontecer. Tem muita especulação, tem muita informação chegando. E Uhum. que eu sempre falo, né? O que eu aprendi um pouco aí nessa minha curta trajetória aí cara, a gente precisa ter cautela, né? Então, isso tudo tá começando, acho que a gente tomar decisões assim no calor ali da situação, realmente isso daí não é muito favorável, né? Então a minha sugestão é ter cautela, esperar os desdobramentos, né, de toda essa ação aí Pra política, né, fazer o que Caio compra, né, Thiago? exato, cara, Mas não, assim, de novo, eu não vejo motivo para não começar a investir. não, então é isso que eu ia chegar no Uhum. ponto que eu ia falar. É algo que eu penso o seguinte, até você começou a falar a frase aí, né? Tipo, comprar ao som de canhões e vender ao som de violinos, Eu né? comecei, não falei, né? Mas eu costumo dizer que, assim, cara, na verdade, investimento, e principalmente quando a gente está falando aí no cenário de longo prazo, a gente precisa ser regular, né? Ter disciplina ali. Porque, cara, você ali todo mês, né? Ou então com uma frequência, você tá fazendo os aportes, cara, você vai estar aproveitando boas oportunidades quando o mercado está caindo e também vai aproveitar boas oportunidades quando o mercado estiver subindo. Então, Uhum. querer ficar adivinhando, né, topos e fundos do mercado, eu acho bem mais arriscado. Não, com É isso certeza. que eu queria acrescentar aí. Para quem é experiente, né? Acrescentando mais um pouco, para quem é experiente é difícil achar topo e fundo. Então, para quem é iniciante, menos ainda, né? Então, Exato. tem que investir aos poucos, né? E lembrar que, de novo, o que você falou, Thiago, é consistência, é regularidade, né? E até um outro detalhe aí, viu, Marcelo, que você comentou, eu não sei direito né, os valores aqui. Você comentou aí do Thiago Nigro, né, a questão do Uhum. time. Ele há algumas semanas, se eu não me engano, sei lá, uma semana, duas no máximo, saiu a notícia que ele se desfez de boa parte aí dos ativos que ele tinha, se eu não me engano, de fundos imobiliários, e fez um aporte muito grande em Ethereum, né? Uma criptomoeda aí, né? A segunda maior aí, né? Uhum. Então, assim, só hoje o Ethereum, né? O Ether, né? Ele tava aí, até a última hora que eu vi, ele tava amargando aí uma queda aí de 10% só hoje. Então, assim, por isso que aí é o que eu falo, né? A gente tem que tomar esse cuidado com time, a gente tem que tomar o cuidado com a questão da estratégia, porque, como você falou, às vezes uma volatilidade dessa para uma pessoa que não conhece ou então que não está preparada ali financeiramente, assusta bastante e acaba fazendo com que essa pessoa até espante nessa pessoa Sim. do Costumo investimentos falar que aí, você né? pode matar a vida financeira da pessoa, né, Thiago? Porque ela pode nunca Perfeito. mais querer investir, né? Então, qual que é o impacto que isso vai ter lá no futuro? Complicado. Exato. Tiagão, daí puxando até um gancho aqui, né? Que você falou do Ethereum, e um amigo, Caio, ele veio, ele não é cliente, né? Mas ele veio perguntar, tá? Se. Acho que eu vou modificar um pouco da pergunta dele aqui. Se tem o risco da Terceira Guerra Mundial, né? E se por isso é o momento de comprar Bitcoin. Olha, sinceramente, eu acho que se a gente tiver a Terceira Guerra Mundial daí assim, viajando junto com ele aí, né? Se a gente tivesse, tá? O Bitcoin ele não ia ser ainda uma ferramenta de troca, tá? Porque poucas pessoas iriam ter, né? E provavelmente o cenário seria outro por enquanto, tá? Então seria uma ferramenta mais
do futuro num cenário de guerra, e lembrando que guerra mundial é muito pesado, né, Thiago? Talvez seja uma ferramenta para alguém que está num país que tende a uma ditadura socialista, e daí se essa pessoa quer sair ou ter alguma proteção de capital ali, ou né, não está à mercê do governo 100%, daí sim é uma ferramenta, tá? Mas para uma terceira guerra mundial, não, cara. Ah, e assim, falando até um pouco mais do conflito, cara, que eu acabei não falando, né, Thiago? Eu acabei cantando a bola até para um amigo falando assim que eu achava que o que ia acontecer aconteceu, que a Rússia ia apoiar ali grupos separatistas, né? E como até aconteceu com o Talibã recentemente. E bom, eu acho que hoje a gente tem mais um cenário de Guerra Fria novamente, tá, Thiago? Do que de uma guerra mundial, tá? Então você vê as bolsas aí da Rússia desabando, porque ela vai sofrer a Guerra Fria, né? Que é a guerra financeira, tá? Então é um pouco disso. Porque a Guerra Fria ela não foi só financeira, ela foi uma corrida armamentista científica, né? Mas Sim. que obviamente se apoia na base financeira, né? Então Com fica certeza. um pouco disso É, aí. com relação à pergunta aí, né, Marcelão, aí óbvio, né, com todo respeito, Aham. mas a gente, acho que talvez num cenário de Terceira Guerra Mundial, né, vamos fazer esse exercício. Cara, talvez o ativo que mais vai importar ali numa situação dessa vai ser qualquer coisa menos o Bitcoin ou qualquer Ah, outra coisa, né? acho que eu Então, comentei com você, eu falei, cara, vale a pena mais você ter um galinheiro, né, no fundo de casa, um poço artesiano, e por aí vai. Armas, sei lá. Eu mas não tenho armas, mas viajando aqui. falando Hum. falando sobre essa questão do Bitcoin, né? Eu acho que assim, né? Existe toda uma expectativa em cima do Bitcoin, porque existe essa questão de taxar o Bitcoin, né? De colocar o Bitcoin como o ouro digital, né? Um ativo aí para de segurança, né? Das Aham. pessoas, tudo mais. Só que assim, a gente já teve, né? Não é a primeira vez, né? Mas o próprio quando as bolsas desabaram lá no início da pandemia, né? Ali para mim foi um teste para o Bitcoin e a gente viu realmente que o Bitcoin ele acompanhou todos os outros ativos, né, de risco, né, naquela época, Uhum. caindo bastante, né? Então teve uma queda bem acentuada como os outros ativos. Então pelo o que eu enxergo é que assim o Bitcoin ele não é, né? Não vou dizer que ele Por nunca vai enquanto. ser, mas hoje ele é um ativo de risco. Tem razão. Quando o mercado ele se vê, né, querendo fugir de risco, ele vai buscar ativos que oferecem menos risco, que hoje você tem o ouro aí, né, Ouro. comparativo, né? Então, Ou tesouro é, americano, né? Daí, exato, né? Então, títulos de assim, 10 anos. não adianta ter essa ilusão, né? Querer, agora o Bitcoin e pronto, acabou. Não, ainda tem muito chão pela frente. Eu particularmente, eu sou um fã, né, aí do que é o Bitcoin, né? Eu Aham. gosto Da muito desse proposta, assunto, né? da proposta. Isso. Então, assim, eu sou muito fã. Eu acredito que tem um futuro bem promissor, né, para esse ativo, mas, cara, não adianta a gente querer colocar aí o carro na frente dos bois, né? Tem que entender o momento desse ativo. Uhum. Como você bem falou, né, vem crescendo, né, o número de usuários, né, dentro do Bitcoin, mas ainda é muito pouco, né, se for pensar em todo o universo financeiro, né, no mundo todo. Tem muito chão aí para o Bitcoin brilhar aí até chegar a um dia galgar esse lugar aí de ouro digital, né? Eu acho que eu concordo com você, Tiagão. A gente tem bastantes pontos aí de convergência. Tá? E até puxando um gancho, Tiagão, nesse assunto aí que você falou, pô, que você gosta da proposta, né? Falando um pouco mais da proposta e respondendo a pergunta do Rodrigo, tá? Que é um nosso investidor, que ele perguntou sobre NFT. Cara, é o seguinte, daí falando de proposta, né? O que é NFT? Vou colocar aqui na tela como de costume, né, Thiago?
a nossa... o quadrinho aí, que é o quê? Bom, Neymar entra de vez na onda dos NFTs, acho que isso que acabou popularizando mais ainda, né, essa questão de metaverso, NFT, foi o Neymar entrando, grandes celebridades falando disso, entrando, comprando também. E o Neymar comprou o que então? Comprou 2 tokens de macacos entediados. O que é isso? Isso é uma arte, né? Ele comprou 2 artes, na verdade. Então, vamos falar aqui, Thiago, do... Perdão. Vamos falar aqui da ferramenta, né, NFT e do mundo de criptoativos que ele proporciona, né? Então, a NFT é uma das coisas, tá? Dentro da plataforma da Ethereum, de outras plataformas aí, DeFi, enfim, eu não entendo muito do universo, tá, Tiagão? Entendo rasamente, mas eu acho que a NFT proporciona, que eu acho mais bacana, essa questão do mundo das artes, tá? Então, você vê... Ah, como que então o artista ganha dinheiro com NFT? Ele tem um quadro, uma arte, né? Obviamente digital, e ele vai lá, vende ou dá de graça para outras pessoas e coloca dentro dessa arte dele ali, ele consegue programar um royalty, por exemplo, quando as pessoas venderem essas artes umas para outras. Lembrando que, então, falando então, que NFT é o quê? Non-fungible tokens, são moedas que são diferentes uma das outras, né? Então, você pega uma moeda de 50 centavos, elas são iguais. Os NFTs são moedas que são diferentes. Então, por exemplo, a imagem do Neymar. Agora, quando o Neymar vender a imagem dele, essa arte dele, o dono ali ganha um royalty, né? E isso tudo é programado pelo dono da arte, tá? Então isso empodera o artista de uma certa maneira, Thiago. A gente consegue replicar isso para músicas, né? Eu acho que a gente pensando assim em NFT, até o próprio Spotify, Amazon remete um pouco a isso, né? A quê? A você tendo os artistas tendo o domínio sobre o direito autoral, tá? Da arte dele. Então acho que isso é o mais interessante, né? E daí para você ouvir determinada música, você tem que entrar lá na plataforma, comprar o acesso à música, ou vai ter alguém que vai ter a música e tem que te vender também, porque ele só emitiu 20 mil artes e, enfim, cópias dessa NFT que ele tem, que é original. Então, assim, é um pouco disso, né? Então, NFT são moedas não fungíveis, são diferentes uma da outras, assim como um bonequinho num jogo, tá? O pessoal jogou muito World of Warcraft, Tibia. Então, como se fosse o seu bonequinho do Tibia ali, que ele é único, né? Ou do seu Warcraft, que ele é único, ou um item que o seu boneco tenha, que é único, né? E o ambiente que a gente consegue trocar valores aí dentro desses algoritmos únicos, né, que são as moedas, que não deixam de ser algoritmos, né? Essa a questão de NFT, né, Marcelão, eu penso assim, essa questão de arte, sim, né, ela se tornou mais acessível, né, para as pessoas, né, vindo, né, nessa questão da arte. Aí até para esclarecer, né, talvez aí para quem não Art conhece, Games, né, que eu acho que eu não falei, é, eu citei, mas é, não é, falei. Art Games eu acho que vai ser bastante, É porque enfim, fica mais tangível, né? Mas, sim, mas assim, só para explicar o negócio, porque às vezes as pessoas olham e falam assim: ah, o Neymar comprou a foto de um macaco lá, né? Então, pô, se eu tirar um screen aqui da minha tela, eu tenho essa imagem. Não, né? Então, assim, a NFT, aquela imagem que o Neymar comprou, ela pode ela ser tem um um ingresso, registro, ela tem um registro dentro da blockchain que garante que aquela ali que ele tem, é aquela é original. original, aquela é a primeira, né? Até que eu Então, mostrei assim, uma aqui, né, no site da Infomen, da Infomoney. exato. Isso daí abre uma ideia para NFT é onde eu vejo um futuro melhor, né, na Uhum. ideia, né, que é o quê? Como você disse, ingressos, né? A gente já vê vários times, né, de futebol
times de futebol americano, a própria NBA já entrando nesse universo de NFTs, onde eles vendem ali figurinhas, né, de jogadores, ou então alguns tokenzinhos, Direitos algumas de coisas imagens, assim. né, Tiagão? É que isso dá direito aos fãs, né, a Pode ser um pessoa que é ingresso. isso, então, que a pessoa dá direito à pessoa que é detentora daquela NFT, cara, um acesso VIP lá nos jogos, sabe? Poxa, receber ali em primeira mão algum conteúdo. A própria banda, aquela Ótima adição, viu, Thiago, que você tá dando aí. legal, cara. A própria banda, aquela King of Leons, eles Uhum. fizeram bastante coisa nessa linha de NFT. Então, algumas músicas, né, como você trouxe, exclusiva ali, né? Então, as pessoas que compraram alguns ingressos de shows deles também tiveram acesso a um conteúdo exclusivo. Tem algumas NFTs, né, famosas. Acho que essa coleção aí que Do que o Neymar Neymar, comprou dá Bored acesso a Ape. algumas festas, né? Então, cara, aí assim, a gente está falando além da arte, né? Sim. Porque eu me preocupo um pouco, né, Marcelo? Aí eu vou falar, isso é a parte boa que eu falei, agora eu vou falar a Aham. parte ruim. Eu me preocupo um pouco porque você limitar essa inovação apenas em arte, né? Porque essa semana mesmo eu vi, na verdade eu escutei isso, né? Depois a gente pode até compartilhar isso aqui. Cara que comprou uma NFT, um Uhum. valor alto, aí, se eu não me engano, dava aí uns, sei lá, uns US$ 5.000, alguma coisa assim, que era um quadrado branco que diz o artista que criou que tem um pixel transparente nesse, nesse quadro branco, né? Então, assim, cara, aí a gente começa a entrar num assunto muito complexo, né? Porque a gente vê que não é para esse caminho que a tecnologia, a inovação, né, que são as NFTs, elas surgiram, né? Elas surgiram com uma outra proposta que a gente estava dando aqui alguns Não, vai exemplos. evoluir muito ainda, Thiago. Então. Mas mais uma vez, né? Eu Ingressos, sou investimentos, isso aí vai transcender muitas coisas aí. certeza. Certeza. Então, assim, eu sou fã aí da proposta, né, de NFTs, né, tudo mais. Eu acredito que a gente está vendo ali o começo de algo novo, né, que vai surgir. O que é esse algo novo? A gente ainda não sabe, né? A gente só está tendo algumas ideias, luzes, assim, de Sim, flashes, né? sim. Tá por vir. É, eu acho, Thiagão, mas eu acho que deu pra. De novo, foi legal suas adições aí. Até coisas que eu, de novo, não domino, não tava. Eu não me preparo 100% para fazer isso aqui, né? E às vezes falta elementos aí, é legal você trazer, Thiagão. Obrigado. Cara, é que você tá focado em cuidar da carteira dos nossos clientes aí, né, Marcelo? Ainda bem, né, Thiago? Esses assuntos aí é muito, cara, eu falo, né, Tempo, ainda tempo é é nosso recurso mais futurista. escasso, né? Exato, exato. E por isso Acho que que nossos clientes nos contratam também, né, Thiago? exatamente. Um dos É motivos. isso aí, Marcelo. Falamos, acho que de tudo aí, né, Falamos de rapaz? tudo, cara. Batemos tudo aqui, então agradecemos aí a Cibele, a Ana, o, o Eduardo, o Rodrigo, o Luiz e o Caio, né, pelas perguntas aí. E é isso, pessoal. Mais um programa aí, Carta Falada, episódio número 12, respondendo dúvidas de clientes. Quem chegou até o final aí, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí, compartilhar com o pessoal. E tamo aqui fazendo. Quem chegou até o final acho que deve estar interessado, então vou falar, Tiagão. Estamos fazendo melhorias contínuas no meu áudio, na qualidade de imagem, em tudo que está vindo aí, nos assuntos, né? Nas pautas. E é isso aí, tudo para entregar um conteúdo melhor. Beleza? Sempre. Isso aí, Marcelão. Beleza, show. Valeu, Tiagão. Um abraço, cara. Um abraço, Valeu, um pessoal. abraço. Tchau, tchau. Abraço aí, tchau, tchau.